Olá, boa noite. Segunda live da semana, segunda das 3 lives prometidas para essa semana. Hoje conversarei com o Dr. Celso Musa. Pessoal chegando na sala, entrando na sala, sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer estar com vocês aqui. Hoje a live vai ser especialíssima. Dr. Celso Musa, profissional super gabaritado, cardiologista aqui do Rio de Janeiro, com muita experiência, com renome fora do Brasil também, já teve algumas premiações fora do Brasil. É um prazer enorme ter o Dr. Celso Musa aqui comigo. O Dr. Celso já está conosco aqui. Vamos entrar ao vivo logo para a gente não gastar esse tempo precioso que o Instagram nos dá. O Instagram nos dá 1 hora, não quero perder nem um minuto. Vou colocar o Dr. Celso aqui conosco, tem que iniciar logo, né? Não vamos gastar esse tempo precioso, não. Para entrar ao vivo com a gente, bater aquele papo e façam as suas perguntas. E como ontem, responderemos no finalzinho. Dr. Celso, seja bem-vindo. Opa, peraí, esbarrei aqui. Não estou te ouvindo. Alô? Está me ouvindo? Opa, perfeito, perfeito. Tudo Conexão bem? Perfeita. Seja bem-vindo, doutor. É um grande prazer. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vou começar te apresentando e depois é contigo, doutor Celso. Olha, doutor Celso, eu venho falando ao longo de uma semana já, doutor, sobre o grande prazer de tê-lo aqui comigo, grande satisfação. Doutor Celso é meu cardiologista, é meu amigo, é meu compadre, é uma pessoa com quem eu sempre posso contar e ter essa oportunidade de conversar com ele e passar para eles aqui toda a experiência, para o meu público, toda a experiência que você tem como cardiologista, como médico super bem sucedido. Estudamos juntos, né, no ginásio. É um grande prazer, doutor. Seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse primeiro para o público, contasse um pouquinho da sua história. Eu acho que é legal o público saber um pouquinho, né, de toda a sua trajetória, desde do colégio, passando pela faculdade, experiência como profissional liberal, em que momento você decidiu ter o seu consultório particular. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, um prazer enorme estar aqui com você. Você é uma pessoa também, mora no meu coração. Então, o que eu puder contribuir aí da minha experiência para essa sua dinâmica com os seus professores aí vai ser um prazer enorme. Meu nome é Celso Musa, eu sou cardiologista clínico, sou formado em 93 pela Universidade Federal Fluminense e desde que me formei eu sempre entrei na área da medicina privada e não tenho nenhum serviço público, nunca fiz concurso público e essa medicina privada me levou, no decorrer dos anos, a começar inicialmente um ambulatório, no hospital que eu trabalhava, comecei a fazer ambulatório e o ambulatório é um lugar onde você começa a resgatar seus clientes, começar a fazer sua clientela. E a gente foi fazendo um trabalho direitinho, foi fazendo uma clientela, os hospitais, conheci muitos hospitais, trabalhei em vários hospitais, bons hospitais. E depois de um período que eu tinha já uma clientela grande, trabalhando com planos de saúde, eu achei que estava na hora da gente dar um passo a mais e começar a fazer uma clínica particular, sem ter plano de saúde. Isso não é uma decisão fácil, foi uma decisão que eu tomei depois de amadurecer muita ideia, e a gente começou nesse ramo de medicina particular, e hoje a gente tem uma clínica boa, a gente faz uma medicina de qualidade, tentando objetivar o valor, que hoje é o que faz a diferença nos nossos pacientes hoje. Hoje eu trabalho aqui no Américas, aqui no Rio de Janeiro, sou cardiologista aqui do hospital, na coordenação da cardiologia, e a gente tem um consultório aqui dentro também, que a gente vê os nossos doentes. Perfeito. Pessoal, eu achei extremamente oportuno conversar com o Dr. Celso, porque vocês já começaram a perceber o quão a gente pode, quão similar a história dele por exemplo, da minha história e das pessoas que resolveram empreender, partir para um negócio próprio e entender que é possível você ir crescendo aos pouquinhos. O Dr. Celso já colocou que ele começou trabalhando com plano de saúde, né, para conseguir ir selecionando o público dele,
até que ele teve da mesma forma que ele, eu tive esse grande desafio de optar por viver exclusivamente de uma única fonte, uma principal fonte de renda. Hoje eu também vivo exclusivamente de aulas particulares, trabalho com alunos particulares, tenho uma clientela também mais selecionada, Dr. Celso também. Isso nos possibilita ter uma condição melhor de vida e uma condição melhor de atender os nossos clientes finais. Né? Então, vocês estão à vontade, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas com relação a isso e tentem sempre fazer uma analogia entre a história do Dr. Celso e a história que você, meu amigo ou minha amiga professora, pode também ter para você. Né? Nós temos aqui, Dr. Celso, muitos professores, né, que me acompanham, que são também de escolas públicas, que infelizmente não merecem o tratamento e o salário, né, dos quais eles são dignos, e também estão nessa crise, ficam nessa crise de tomar uma decisão mais arriscada, mais desafiadora, exatamente, e se arrepender, né? Então, assim, eu elenquei umas perguntinhas aqui só para a gente fazer numa sequência que o público possa acompanhar. Né? Então, por exemplo, uma primeira pergunta que eu acho válida para a gente colocar aqui e para até servir de estímulo para o público que está na dúvida, né? Eu tô com um grupo, uma comunidade, um canal no Telegram, em que eu estou atualmente com 103 ou 104 seguidores, participantes nesse canal, que são professores que são convidados a conversar exatamente sobre esse assunto, sobre como a gente pode mudar um pouquinho de vida, como é que a gente pode mudar o foco de atenção e não ficar nessa vida de rotina, né? Essa rotina pesada. Aqui existem professores que fazem 3 turnos de trabalho por dia. Imagina o estresse que até comparando com o médico, né? Existem médicos que fazem plantões e atendem em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, e com plano de saúde. Eu acho que dá para a gente fazer uma comparação com relação a isso, né? Mas uma pergunta, o seu público reclama do seu valor de consulta? Como é que você construiu essa história de formação de preço? Isso eu acho que é extremamente oportuno para o meu público, Dr. Celso. Eu vou tentar comparar da forma que eu achar conveniente, mas as pessoas podem perguntar, enfim. Na verdade, a medicina nos últimos anos se baseava em medicina baseada em evidências, nas quais a gente precisava de resultados de trabalhos, de resultados positivos. Só que atualmente a gente está mudando. E atualmente o que existe hoje na medicina é uma medicina baseada em valor. E valor é uma coisa que não se precifica com facilidade. A medicina baseada em valor, ela tem um tripé. O tripé que existe de resultados, custo e qualidade assistencial. O custo é que tudo custa. Você está parado aí falando comigo, eu estou parado falando com você, as pessoas que estão no live, tudo tem um custo. Só que a precificação disso que é complicado. O tripé que eu conversei da medicina baseada em valor seria o custo, tanto do paciente quanto da operadora de saúde, quanto do hospital, e a qualidade assistencial que vai gerar o resultado. A qualidade assistencial é que justamente é o que vocês vão fazer, a diferença que vocês vão dar no atendimento. Quando você pega uma sala de aula com 100 alunos, você pode ser o melhor professor do mundo, mas cada pessoa daquela sala, cada aluno tem uma peculiaridade. Tem uma facilidade para determinadas coisas, tem uma facilidade para outras, tem uma dificuldade para outras, e a medicina é a mesma coisa. Então, a medicina de qualidade assistencial é aquela que está tentando pegar o paciente individualmente, está tentando oferecer oferecer a melhor qualidade de atendimento. Eu sempre brinco o seguinte, você nunca vai encontrar um bistrô de 500 lugares. O bistrô é uma coisa delicada. É um lugar pequeno, que vai ter o maître, que vai ter um restaurante com a qualidade, uma cozinha diferenciada, porque é uma qualidade individual. O bandejão você vai ter 500 lugares, mas nunca vai ter um bistrô de 500 lugares. Então, o valor é isso.
É você atingir aquele público-alvo. Então, quando você fala em precificar, é complicado. O que se paga por hora é estacionamento de shopping center. Você chegou no estacionamento, você vai pagar por hora. Agora, a qualidade nossa, a qualidade assistencial, seja de um professor particular, seja de um médico, seja do dentista, a gente tem que ter resultado, que é o que o aluno precisa. Não adianta o aluno saber tudo da nota e tirar zero, da prova e tirar zero na prova, porque tem que ter resultado. Então, esse tripé é importante, é o custo, seja de todo mundo que está envolvido no processo, a qualidade assistencial, que é aquele atendimento diferenciado que vocês vão dar para o aluno, e o resultado. No nosso hospital, atualmente, o que tem a gente tem conversado, digo a gente, mas a medicina atual, até o pagamento está diferenciado. Você não paga mais por procedimento. O pagamento agora é por resultado. O paciente, se fizer uma tomografia, ou se ele fizer 5 tomografias durante a internação, o preço vai ser um só. Porque você não vai pagar pelo aquele detalhe daquele procedimento. E a mesma coisa com vocês. Então, quando você fala em precificar um atendimento de vocês, é o resultado que importa. É a qualidade assistencial que vocês vão fazer. Então, a importância de vocês é isso, é isso. Vocês têm que oferecer qualidade assistencial para você ter um resultado significativo. A cobrança sempre é difícil, Alexandre, porque ninguém quer pagar. Se for uma viagem, é diferente. A viagem, você sempre vai ter dinheiro. Agora, para pagar professor particular, para pagar médico, às vezes não tem essa facilidade de cobrança. Então, é importante você oferecer valor para você mensurar resultado. Mas é perfeito. Nossa, quem me acompanha, quem acompanha as minhas falas, né, os meus vídeos, os meus posts, o pessoal do Telegram, diariamente eu posto áudios para eles, tem tudo a ver com o que eu falo para eles, né? Cobrar não é fácil. Cobrar é fácil? Cobrar não é fácil. Mas se você souber cobrar, se você souber entregar uma tonelada de valor para o seu público, para o seu cliente, e esse cliente está dentro do público-alvo que você sabe que está disposto a pagar, caso ache justo, fica muito mais fácil, né, doutor Celso? O que eu quero colocar é o seguinte, se eu chegar no bandejão, como você deu um exemplo, e quiser uma comida de mais, pagar por uma comida de melhor nível, digamos assim, eu não vou conseguir, porque no bandejão, a comida que é entregue, que é preparada, é proporcional ao preço. Né? Ou você paga, às vezes, tem bandejões que você não paga nada em faculdade, na universidade. Você não pode esperar desse bandejão a mesma coisa do que um restaurante mais caprichado. Então, o que eu tento também colocar para os meus alunos, né? Professores também que me acompanham, a gente tem que saber, primeiro, selecionar o público correto, que eu acho que é o que você conseguiu. Né? Aquele público disposto a ser atendido por um profissional de qualidade e a pagar por isso, dentro de um valor de mercado, é claro. Então, se a gente extrapola muito o preço de mercado, a gente não vai conseguir também. Mas se a gente sabe que existe um mínimo e um máximo cobrado no mercado, a gente sabe dá para a gente se posicionar em relação ao que a gente consegue entregar de resultado. Então, a nossa entrega de resultado é proporcional também ao que a gente pode cobrar. É isso. E outra coisa que eu quero falar é o seguinte, os médicos que fazem a consulta, digamos assim, particular, não necessariamente são melhores, pelo contrário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu quero dizer é o seguinte, a diferenciação de uma consulta está relacionada àquilo que eu estou oferecendo. Você vai num ambulatório, num hospital público, de repente aquele médico que está atendendo ali, de repente ele é mais qualificado do que eu, ele tem mais experiência e é um médico excelente. Só que naquela localização, ele tem que atender 30 pessoas num determinado turno, ele não tem uma estrutura, ele não tem tempo, ele não tem uma logística para poder oferecer o melhor que aquele paciente poderia receber se tivesse um atendimento diferenciado, uma consulta mais demorada, que colhesse uma anamnese. Eu estou querendo, obviamente que são coisas diferentes, mas tudo no fundo é valor. Então você tem que oferecer valor, você tem que oferecer qualidade assistencial para você chegar em resultados favoráveis. Então isso é difícil. Então para você cobrar, você tem que oferecer valor. Você tem que oferecer qualidade naquilo que você está fazendo.
E você pode até fazer uma proposta. Pessoal, eu vou te dizer, se você tem que estar questionado, eu te ofereço, no caso, 3 aulas. Eu venho aqui 3 vezes e você vê o resultado. Se você não for, a sua expectativa não estiver atingida, a gente para aqui. Mas se realmente eu mostrar para você que eu vou fazer diferença, que eu vou ver as suas falhas, que eu vou corrigir as suas falhas, que a gente vai trabalhar junto e atingir um determinado objetivo, eu vou ter valor naquilo que eu estou oferecendo e eu vou poder cobrar por isso. Exato. E uma pergunta só para a gente fazer essa comparação que eu tô pedindo hoje, né? Acontece no seu caso de alguns pacientes pedirem um determinado desconto? Ah, doutor Celso, eu preciso de um desconto. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com pacientes que pelo menos, principalmente no início, estão mais focados em preço e menos focados em valor, até entenderem que você tem um valor muito mais, você gera muito mais resultado, né? Você consegue resolver os problemas e as dores, sejam elas dores físicas ou dores psicológicas, digamos assim. Como é que você consegue lidar com isso para trazer para o nosso mundo também das aulas particulares? Não é fácil. Não é fácil porque cada paciente é único, e cada um tem uma demanda, cada um tem uma expectativa. Então a gente não consegue botar uma receita de bolo e achar que o bolo vai fazer sempre, vai ficar gostoso, cada um é diferente. O que eu acho é o seguinte, eu acho que o profissional tem que ser o valor. E esse valor é aquilo que você oferece. O que eu falo para os meus pacientes é o seguinte, você pode me pagar da forma que você puder. Se você no momento não tem condições de fazer isso, pagar o valor, uma coisa, você parcela em 2 vezes. Se o problema é valor, preço, a gente negocia. Mas eu tenho o meu preço, eu tenho o meu valor. Eu estou aqui para fazer o meu melhor, eu também tenho uma família, eu tenho tempo que eu estou gastando, eu estou vindo aqui, então eu estou oferecendo o melhor para você. Então, como você vai pagar, a gente vê isso depois. Mas o meu valor é fixo. Porque não dá para você negociar, porque cada um vai negociar. Porque se o problema é valor, você tem o seu valor, você tem a sua qualidade essencial que você está oferecendo, diferente da sala de aula. Porque você não está substituindo a sala de aula. Você está oferecendo um extra para o seu paciente. Quando você chega no restaurante chique, você não vai negociar a carne. Não dá para fazer esse bife milanês aqui um pouquinho, 50% do preço? Não tem como. Porque aquilo é precificado daquilo que o dono, ou a entrega, ou o preço da carne, ou os funcionários, ou 13º, não interessa. É precificado. Então, você pode até negociar como a pessoa vai te pagar. Eu acho que tem condições de fazer isso. Mas o valor é fixo. Você não pode negociar valor. Porque senão você começa a incorrer num problema. Porque cada hora ele vai querer um problema. Todo mundo tem seus problemas. Você também tem os seus. Você tem suas contas para pagar. Então, é oferecer valor. E cada valor tem seu preço. Eu tenho uma história para contar que contextualiza exatamente o que o Dr. Celso está falando, que é o seguinte, eu tenho uma aluna, e essa aluna ela teve uma experiência eu tenho uma aluna professora, e essa aluna professora teve contato com um novo aluno que que pediu um pacote de aulas para ela, de preparação para uma prova que ele iria fazer. E essa professora focou, naquele momento, mais no preço da aula dela, da hora-aula dela. E ela percebeu que o cliente pediu um número menor de aulas porque ele não tinha condições de pagar à vista o que ela queria em função desse tratamento emergencial, digamos assim, dessa quantidade de aulas, desse pacotão de aulas que ela teria que dar. Conversando comigo, eu dei exatamente esse conselho que o Dr. Celso falou. Eu falei, olha, por que você não parcela parte desse... Se você percebe que, se você ofereceu, se você acha que é interessante você dar 10 aulas e o cliente só está querendo 7, você percebe que é por causa de preço, por causa de condição financeira para aquele desembolso imediato dele, por que você não oferece um parcelamento para ele, pelo menos de 50% do valor um pouquinho para frente? Porque de repente ele vai topar e ele está constrangido de não ter condição financeira de pagar esse pacotão de 10 aulas. Ela foi a ele,
voltou a mim e falou assim, poxa, professor Alexandre, muito obrigado por esse conselho. Engraçado, doutor Celso, eu não tive essa percepção. Então, às vezes, a pessoa não tem a percepção de que um parcelamento resolve o problema, porque a nossa função é resolver o problema do cliente, né? O primeiro foco tem que ser, vamos resolver o problema do cliente. Mas para isso tem um preço, isso custa alguma coisa. Então, é bem interessante a gente saber analisar cada caso, que é uma pergunta que eu vou fazer para o Dr. Celso agora também, saber analisar cada tipo de cliente, cada tipo de aluno, cada tipo de paciente e entregar e diferenciar, saber lidar com pacientes de perfis diferentes, de forma diferente. Confere, doutor? É mais ou menos isso. Aí é que eu entro naquele negócio do bistrô e da qualidade assistencial. Cada paciente tem uma deficiência, não é à toa que ele te chamou. Se ele tivesse tirado 10 em todas as provas, para que ele ia chamar um professor particular? Só se ele fosse retardado. Então, se ele chamou, se o professor, se o pai chamou, é que existe uma deficiência. E essa deficiência é que o professor particular vai atuar naquele foco, naquele problema. E aí que faz a diferença do valor. Porque não é questão de ser caro ou ser barato. Tudo é uma questão de ponto de vista. Se você for pensar que as suas aulas, se você for computar as aulas que você vai dar, o pacote de aulas, seja 5, 10, 20 aulas que você acha que o paciente vai, que o aluno vai precisar, você vai pensar no seguinte, poxa, tudo bem, isso é um custo, isso vai ter um preço. Só que se ele repetir o ano, se ele tiver que fazer outro ano, vai ser um custo maior. Muito maior. Então, é isso que vocês têm que falar, é valor. Então, quando você paga valor, o preço é uma coisa diferente, entendeu? Porque não tem argumento. Você vai querer fazer uma cirurgia, você vai pegar um cara que está na residência, que fez 5 cirurgias desse porte, ou você vai pegar um médico que tem 20 anos de formado e já fez 500 vezes a mesma coisa. Pode até dar errado com 500 vezes, mas estatisticamente, se você pegar uma pessoa com experiência, que sabe trabalhar, que sabe fazer uma qualidade assistencial diferenciada, ele vai ter seu valor diferente. Não necessariamente o que é caro é bom, mas o que é barato não pode ser bom. Exatamente. Não tem jeito. E uma coisa que é bem interessante, que você também deve ver no mundo aí dos médicos, é assim, eu falo muito isso para os meus alunos e para os responsáveis dos alunos que quando começam a relutar e focar muito no preço. Eu digo assim, olha, eu não sei quanto é que o meu concorrente está cobrando, mas se ele estiver cobrando muito abaixo do que eu estou cobrando, desconfie, porque certamente a experiência não vai ser compatível com a minha experiência. E a entrega de resultado, de repente, não vai ser tão rápida como a entrega que eu gero de resultado. Onde eu quero chegar? Então, às vezes, o meu cliente vai ter que gastar 3 vezes mais com o meu concorrente do que comigo. Ou seja, às vezes, em uma aula, eu consigo entregar para o meu aluno, sem falsa modéstia, o que um professor concorrente demora 3 aulas, pela falta de experiência dele. Trazendo para o seu caso, às vezes você, com uma consulta de 15 minutos, entrega um resultado que 3, 4 médicos podem não conseguir enxergar por não ter a experiência que você tem. Então, isso tem que ser colocado na balança também. Não é só preço, é valor. E às vezes, eu digo que na maioria das vezes, sai mais barato você contratar uma pessoa que cobra mais caro, mas que sabe entregar rápido resultado, que saiba fazer a diferença mais rápido do que um profissional menos experiente que você tenha que ficar batendo cabeça. Não é isso, doutor? É mais ou menos isso. Eu brinco sempre o seguinte, hoje em dia o melhor médico do mundo se chama Google. As pessoas entram no Google e resolvem todos os problemas. E aí eu sempre brinco o seguinte, o Google é muito maravilhoso. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no Google hoje, você vai baixar o manual de instrução do F-15, deve ter umas 3.000 páginas, ler, e daqui a 6 semanas você vai pilotar um caça da Marinha Norte-Americana. É a mesma coisa. Então tem 25 anos de formado, 6 anos de faculdade, 2 anos de curso, qualquer pessoa, em 15 minutos, não é porque eu não estou trabalhando em 15 minutos, eu estou trabalhando nos últimos 30 anos da minha vida que eu só faço isso. Então, a experiência, e muitas vezes, faz a diferença. Porque você tem que agregar valor naquilo que você tem.
Então, não é questão de ser caro ou ser barato, é aquilo que você está oferecendo. Volto a dizer, é o valor que tem que ser agregado naquilo que você está oferecendo para o seu aluno. Perfeito. Eu desenvolvi, ao longo desses 30 anos também de experiência, para ser mais preciso, 33 anos, uma metodologia de ensino, né? De ensino não, uma metodologia de trabalho, digamos assim, em que essa metodologia é baseada em 5 pilares. O primeiro pilar é o pilar da captação. Então, eu desenvolvi técnicas para que eu consiga captar o aluno que eu desejo dentro do período que eu quero. Então, se a minha agenda, em determinados momentos do ano, ela fica menos ocupada pelo fato das aulas particulares serem sazonais, eu utilizo técnicas para rapidamente captar alunos, encher a minha grade de horários. Então, primeiro pilar da captação. O segundo pilar, que vem seguidinho da captação, é o pilar da interação. O que é o pilar da interação? Captar, no meu ponto de vista, é fazer o seu cliente, o seu paciente, o seu aluno ligar para você. Então, o seu aluno ligou para você, você conseguiu resolver, sucesso no seu primeiro pilar, que é o da captação. Aí vem o segundo pilar, que é o pilar da interação. Se você falha no pilar da interação, ou seja, se o seu paciente chega até você, ou se o nosso aluno chega até a gente, e a gente não consegue rapidamente convencer esse nosso cliente de que a gente é capaz de resolver o problema dele, a gente vai perder o cliente. Então, não adianta só captar e interagir de forma incorreta. Então, quando você capta, interage, o cliente acredita em você, e você, antes de entregar o seu preço, você oferece o seu valor, você já está no terceiro pilar, que é o pilar que eu chamo de faturamento. É o pilar de cobrar mesmo, de saber cobrar do seu aluno, de saber precificar depois de você oferecer o seu verdadeiro valor. O quarto pilar que eu queria falar também um pouquinho contigo, queria trocar uma ideia, é o pilar da fidelização, que eu chamo de retenção. É extremamente importante nós, profissionais liberais, sabermos reter os nossos clientes. Reter no sentido de, sempre que ele precisar da gente, com a frequência que ele precisar da gente, ele tem que saber que a gente está disponível para ele, que a gente está pronto para resolver o problema dele. Então, existem muitos profissionais liberais que focam muito em resolver o problema e não passar para o cliente a importância da fidelização, o sentimento de importância de fidelizar o seu cliente. E o último pilar que eu falo para nós profissionais liberais é o pilar da administração do seu negócio, a administração desses pilares todos. Então, por exemplo, se você está falhando na sua captação, você tem que, com o pilar da administração, olhar para esse primeiro pilar da captação que está falhando. Se você falha na interação com o cliente, que também não é fácil, né? Como é que a gente consegue ter uma carteira de clientes mais consistente, digamos assim, em contínuo crescimento? Quando a gente atende bem. Porque se a gente atende bem, rapidamente esses nossos clientes vão nos indicar para outros clientes, que vão nos indicar para outros clientes. Então, antes da formação de preço, né, você tem que dar um primeiro atendimento muito bom. E depois da formação de preço e do primeiro atendimento, daquele atendimento inaugural, digamos assim, a fidelização é de extrema importância. Então, toda vez que eu sinto alguma coisa que eu associo ao coração, eu lembro de quem? Dr. Celso. Vou ligar para o Dr. Celso. Por quê? Porque qualquer dor referente ao coração, que eu desconfio do coração, eu penso no Dr. Celso. É o que eu tento fazer com os meus alunos. Então, qualquer dor com exatas, seja ela matemática e física, eu faço todo um trabalho para o aluno lembrar de mim. Não, matemática e física, eu vou ligar para o professor Alexandre. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor Celso, sobre a importância da interação com o seu cliente, né? Então, por exemplo, um amigo meu fala, se um amigo meu perguntar para mim assim, você conhece um bom cardiologista? Eu vou falar para ele, não, eu conheço um excelente cardiologista, é o doutor Celso Musa. Vou passar o telefone do doutor seu para esse meu amigo. Ele vai entrar em contato com você. Ou seja,
captação funcionou para você, o cliente chegou em você. E como é que funciona, como é que é a sua visão sobre essa interação com o seu cliente? A importância de você interagir bem com o seu paciente? Seu comentário é importante. Realmente, a captação é o começo. Mas se você não tiver, no caso, meu caso, relacionamento médico-paciente, não adianta você captar se você perde todo mundo. Não adianta você abrir a torneira se o ralo continua aberto. A torneira tem que abrir, mas você tem que fechar o ralo. Então, você tem que cativar os seus clientes. Então, isso é muito importante. Eu acho que uma das maiores... hoje, a gente, depois de muito tempo, o maior, como é que eu posso? A maior captação de clientes que eu tenho hoje, justamente de clientes que já são meus, que indicam outras pessoas. Justamente boca a boca. Relacionamento médico-paciente e a entrega de resultado. A gente conversou. É importante você entregar um resultado bom, porque isso vai fazer diferença. Então, naquela roda de a mãe vai dizer, poxa, sabe, doutor Alexandre, meu filho estava quase repetindo de um ano, ele fez a diferença. Ele não foi barato, ele tem o preço dele, mas ele foi a hora que foi sábado, foi domingo, sentou com meu filho, a gente fez um mutirão e o negócio funcionou. Então, isso faz a diferença. Então, foi o que você falou, primeira coisa, a captação é importante. Não adianta você ser o melhor professor se você não captar os seus doentes ou seus pacientes, se os seus alunos não chegarem até você, não souberem como você vai ser acionado, enfim, você tem que captar, você tem que fazer um marketing, uma coisa não é um marketing agressivo, mas você tem que ser acessível. Então, a captação é importante. Segundo, a interação que você falou, no meu caso, é o relacionamento médico-paciente, que nada mais é da interação. Não só com o aluno, como com os pais do aluno, são eles que decidem. Então, você tem que estar acessível, você tem que ser uma pessoa cordial, tem que ser uma pessoa educada, pode não parecer, mas isso faz toda a diferença. Você vai entrar num ambiente familiar de uma pessoa, você vai entrar na casa de uma pessoa, que normalmente isso faz toda a diferença. Então você tem que ter educação, tem que ser humilde, tem que ser uma apresentação direitinho, você tem que estar arrumadinho. São coisas básicas. Entendeu? Você tem que botar uma peruca, alguma coisa assim. Bonitinho, ó. Então, é importante você ter esse relacionamento médico-paciente, que na verdade é a interação que vocês têm que é importante para você. E, volto a dizer, o valor. À medida que você faz a diferença, você entrega resultado, porque não adianta se você tiver qualidade assistencial, não adianta se você não tiver resultado. Hoje em dia, a medicina é tudo isso. Você tem que medir, você tem que ter métrica, você tem que medir resultado. E a mãe do paciente só vai te indicar se o filho dela não for reprovado. Porque às vezes você vai pegar, foi reprovado, mas, o cara é maravilhoso, foi tudo a mesma coisa na medicina. Eu estava morrendo de dor na coluna, operei com o melhor médico do mundo, o melhor hospital, maravilha. E a coluna? Não, a coluna continua doendo, mas a cirurgia foi um sucesso. Não adiantou. Isso acontece. É o pilar da administração que eu falo. Você tem que administrar o seu negócio, saber administrar o seu negócio, né? Então, o importante é isso. Você tem que ter interação, captar o relacionamento e entregar resultados, senão o negócio não vai para frente. E fala um pouquinho do que você entende e de como que você faz para fidelizar os seus clientes, os seus pacientes. Qual a importância da fidelização, na sua opinião, e de que forma você faz isso? Vou dizer, a minha área, eu lido com saúde e a parte do coração assusta todo mundo. Outras especialidades, de repente, não tem a mesma... não tem a mesma, digamos assim, a mesma demanda que a cardiologia, porque todo mundo acha que o coração é o mais importante de qualquer coisa. Então, qualquer dor, liga para o cardiologista. Então, eu preciso estar disponível 24 horas. Porque quando eu entrego o valor, não é só a consulta. O paciente não está me pagando somente a consulta. Ele está pagando a dedicação dele poder ligar... isso aí, a entrega do pós-venda. A mesma coisa do carro. Se você comprar um carro, pode ser o melhor se não tiver pós-venda, se não tiver manutenção, se não tiver uma boa concessionária, você não vai comprar de novo, porque você teve um mau resultado. Então, o importante é isso. Você tem que ter aderência do seu paciente. Você tem que ser aderência do negócio. E você tem que ter resultado. Então, quando a pessoa tiver naquele aperto, que às vezes tem muito isso, o pai só chama você aos 48 do segundo tempo. Na hora que está na véspera daquela prova importante, ele podia ter te ligado nos últimos 2 meses, mas ele achou que o filho ia resolver sozinho, vai ligar em cima da hora. Aí você vai ligar para ele e dizer assim, hoje eu não posso e tal. Tudo bem, ele vai chamar outra pessoa. Tem horas que você não dá para agradar todo mundo. Você sabe que vai perder e tem horas que a gente perde também.
Não tem jeito, eu não consigo agradar todo mundo 24 horas o tempo inteiro. Eu sou só eu. Então tem horas que eu não dou resultado. Hoje foi eu tive um evento na hora do almoço, eu tive que sair para um evento científico, estou aqui com você e eu tinha um risco cirúrgico que tinha que encaixar. E eu pedi para um colega que trabalha comigo que viu. Eu resolvi o problema do doente. Ele ficou satisfeito comigo. E aí eu acho que importante também na sua área, Alexandre, é você ter um network. Você ter outros colegas que trabalhem com você para não deixar o seu paciente furo. Porque se o paciente, no caso o aluno, se ele ficar no furo, ele vai ficar magoado com você. De vez em quando acontece. Na minha área acontece. Mas se não, eu não estou podendo resolver, mas tem um amigo meu que trabalha comigo, tem disponibilidade, ele vai poder resolver seu problema, vai te ajudar, e aí você já resolve o problema do paciente, do caso do aluno. Nossa, não sei se você assistiu ontem a live com a Renata Castro, ela falou exatamente sobre isso. Conseguiu assistir uma partezinha, né? Eu vi que... No começo e o fim, eu estava no consultório. Ela falou exatamente sobre isso, ela falou sobre... Uma das dicas preciosas aqui que ela deu foi isso, que não é fácil de entender. Nem todo profissional liberal entende isso. Principalmente quando você faz o network da sua especialidade. Porque qual é o raciocínio lógico natural? Eu não vou indicar um aluno meu para um professor de física. Porque se eu indicar um aluno meu para um professor de física, eu vou perder esse aluno. Então você não vai te indicar o seu paciente para um colega cardiologista porque você vai perder. E isso, gente, não é verdade. O que o Dr. Celso falou é de extrema importância. É muito difícil, quando a gente está sozinho, quando a gente não tem uma empresa, por exemplo, não tem funcionários que atendam no mesmo padrão que a gente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter, sim, braços para nos ajudar. É uma network colaborativa, porque da mesma forma que eu estou indicando um aluno para um colega que no momento que eu não posso, o colega vai me indicar também, vai me indicar com segurança, porque a gente vai estar amparando os nossos clientes para que a nossa carteira só cresça. Então, isso que o Dr. Celso falou é de extrema importância. Isso também é fidelização. Parece que não, né? Parece que você está perdendo, mas é fidelização, né? E outra coisa, o objetivo do seu caso, no meu caso, eu tenho que resolver o problema do doente. Eu não posso deixar ele na mão. Às vezes acontece, mas eu preciso me empenhar ao máximo para não deixar ele na mão. E vai acontecer, o outro aluno vai trocar, você por outro, faz parte. Não dá para ganhar sempre. Todo mundo. Porque você faz parte. Às vezes acontece o oposto. E eu acho que isso acontece em qualquer profissional liberal. Você está sempre fidelizado a um restaurante, de repente você resolve em outro restaurante que você gostou mais, faz parte. Então, isso não pode ser empecilho para você realmente ajudar o paciente, no caso do aluno, oferecer um colega para resolver o problema dele. Porque vai ter horas que vão ter 10 alunos querendo no mesmo dia, na mesma manhã, e você não vai ter como oferecer aquilo que o aluno precisa. A sua conexão, doutor Celso, acho que caiu, piorou aí, a gente está te vendo meio, não sei se é daqui. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver bem? Com a internet do Dr. Celso ou minha? Eu queria que vocês comentassem aqui. Eu estou vendo mal aqui. Está me ouvindo bem? Não, eu estou te ouvindo bem e estou te vendo bem também. Para mim, eu estou te vendo picotado, sabe? Eu não sei se o pessoal também está vendo assim. Olha, doutor, enquanto a gente conseguir, a gente vai fazendo mesmo com sinal ruim, pessoal. Vamos lá. Tem uma pergunta. Professor Rodrigo, deixa eu voltar aqui, a conexão ruim, tá vendo? Ó? Eu não sei se é daqui ou daí. Joyce, você está conseguindo me ver bem ou a conexão, as duas conexões estão ruins para você? Vamos lá, olha só, a pergunta do professor Rodrigo, se o problema do aluno foi resolvido, não é normal, peraí, me perdi aqui, que ele não volte? Olha, exatamente o que a gente estava falando. Ó. Nesse caso, não existe fidelização. Quer responder, doutor Celso? Faz a pergunta dela, eu não consegui ler. Na pergunta acho que agora voltou a conexão, tá boa. O professor Rodrigo, que está aqui, aula particular Goiânia, é o professor Rodrigo. Ele falou assim, ó, se o problema do aluno foi resolvido, não é normal que ele não volte? Nesse caso, não existe fidelização. Mas o que eu digo é o seguinte, Rodrigo, vou ser muito sincero com você, eu sempre falo o seguinte, eu não tenho nenhum paciente
O paciente é que tem um médico. Eu não escolho o paciente. Então, quem escolhe é o doente. E quem vai escolher você é o aluno. Você não tem aluno nenhum. Não pense que você tem aluno. É o aluno que vai te escolher. Por isso você tem que fazer um bom trabalho, você tem que oferecer valor para que ele te procure. Mas ele pode procurar você hoje, pode procurar outro. E tem gente que gosta de trocar, tem gente que gosta de procurar para ver outra opinião. Experimentar. De repente, experimentar. Às vezes você tem uma linha o seu jeito, de repente não bateu com ele. Às vezes acontece. Às vezes eu tento oferecer o máximo que eu tenho para o meu paciente e não vai com a minha cara. Ele não gostou da minha postura, de repente eu falei uma coisa que ele não gostou, a minha religião não bate com a dele, ou, enfim, acontece. Não dá para agradar todo mundo. Então a gente tem que ter noção de... Opa. A conexão caiu de novo, doutor. Acontece. Mas, professor Rodrigo, deixa eu aproveitar, enquanto o doutor Celso restabelece a conexão dele para falar o seguinte. A história é assim. Se você indica para um colega e esse colega nunca indica para você, fica complicado, tá? Mas se você não indica para uma pessoa de sua confiança, esse aluno nunca mais pode voltar para a sua network, né? Para a sua rede. Então, quando a network é colaborativa, isso é muito interessante, porque é muito ruim você não ter condição de resolver o problema do seu aluno. Exatamente o que o Dr. Celso falou. A maior função de um profissional liberal é resolver problemas, porque se você resolve bem o seu problema... voltou aqui, deixa eu tentar ver, Dr. Celso aqui. Se você consegue resolver o problema do aluno de forma satisfatória, ele vai voltar para você. Né? De repente, ele até vai querer, ele vai agradecer a pessoa que você indicou e vai te conectar de novo. Estou aqui tentando o Dr. Celso de novo. Vamos ver se ele volta bem. Se volta com a conexão boa. Voltou perfeito agora. Voltou perfeito. Eu estou explicando o seguinte, eu peguei a deixa da pergunta do Rodrigo e continuei falando aqui o seguinte. A gente tem que primeiro resolver o problema do nosso cliente. Acima de qualquer coisa, acima do medo de perder o cliente, acima de uma desconfiança que seja, a gente tem que resolver o problema. E a gente tem que ter outra coisa importante, professor Rodrigo e professores que estão aqui, a gente tem que ter uma network muito forte, porque se a gente também indica o nosso cliente, o nosso aluno, o nosso paciente para um profissional que o atende mal, fica ruim para a gente também. Então, eu estava falando aqui, doutor Celso, quando a gente atende muito bem, a gente atende com excelência, e a gente está sempre em busca do melhor, a gente não precisa ter esse medo. Eu estava falando de você um pouquinho, né? A tranquilidade com que você atende, a didática que você tem para explicar com muita clareza, né? As pessoas aqui, não sei se algumas conhecem o seu gabarito, né? O seu conhecimento técnico, mas é muito fácil lidar contigo, por quê? Porque você fala com a gente numa linguagem que a gente entenda e você vai falar com os médicos de maior gabarito na linguagem que eles entendem. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com os nossos alunos e com os pais dos nossos alunos e você com seus pacientes. Não adianta explicar de uma forma muito complicada porque ninguém vai entender nada. A gente tem que falar a língua do cliente. E isso, gente, é interação e isso é fidelização. Então, o medo de indicar não pode existir, porque com certeza absoluta, a sua rede só tende a crescer. Parece antagônico isso. Quanto mais você indica quando você não pode atender, mais os clientes vão querer permanecer na sua network, desde que a network funcione muito bem, né, doutor? Outra coisa que eu falo também é o seguinte, eu brinco sempre o seguinte, o médico, ele detém um conhecimento, só que ele não é dono da verdade. Então a gente tem que jogar aberto. Eu falo com os meus pacientes e vocês com os alunos também. E vai ter situação que você vai ver que você não vai conseguir atingir aquele objetivo que os pais vão dizer. Então, acho que vale a pena você chegar para o pai e falar assim, eu não posso pegar o seu filho, eu não tenho condições de entregar aquilo que ele está precisando, eu não tenho tempo hábil para fazer isso, então você vai perder dinheiro, ou melhor, você vai deixar de ganhar dinheiro, mas você vai jogar aberto, você vai ser correto, você vai ser justo, e de repente você ganhou aquela família. De repente, ano que vem, ele vai chamar você.
Você tem que explicar. Não adianta me chamar agora, ele está no quarto bimestre, está no finalzinho, está no resto da prova final, tendo que tirar 15 na prova. Não tem como entregar isso que você está querendo. Exatamente. Então, você não vai me pagar nada porque eu vim aqui, eu não tenho como entregar isso. Então, isso é fidelização. Isso é transparência. Isso é você oferecer aquilo que você realmente sabe, que é valor. Então, você tem que valorizar o seu trabalho e ter a expectativa também, porque não adianta você achar que só o seu lado funciona. Você tem que saber a expectativa dele, você tem que saber o que ele quer, o que você pode entregar de acordo com aquilo que ele gostaria de receber. Isso é fidelização. E também, quando você tem um padrão de atendimento, você acaba tendo a sua carteira de clientes dentro do padrão que você quer também. Então, o cliente gosta do seu padrão de atendimento e você gosta do seu cliente também. Então, é um casamento perfeito. E quando você vai selecionando, você entende que você não vai conseguir captar todos os clientes que passarem na sua frente, você vai criando uma carteira de clientes consistente. São aqueles clientes fiéis a você. Né? Então, cada vez a carteira vai crescendo mais e você não vai ficar com aquele medo de, poxa, a qualquer momento 50% da minha carteira de clientes pode ir embora se um concorrente cobrar mais barato. Ele não vai embora por preço. Ele quer você, por quê? Porque ele se identificou com você. Você gerou conexão, você gerou empatia com esse cliente. Ele não vai te largar, porque ele confia. É uma coisa muito peculiar do profissional liberal, né? Não existe profissional liberal igual, profissionais liberais iguais. Então, se você consegue acertar a mão com relação ao tratamento que você faz para o seu paciente, para o seu cliente, ele nunca mais te larga. Então, a sua carteira vai crescendo, de repente um pouco mais devagar, mas ela vai crescendo com consistência, de forma sólida, né, doutor? É mais ou menos isso. Eu acho que a minha formação de médico, da minha clínica, é aos pouquinhos. É um tijolo em cima do outro. Exatamente. É difícil, é árduo, é complicado. Não pode chegar para o cara e dizer, o cara teve sorte. Não é sorte, é suor, é dedicação, é assistência, é qualidade, é disponibilidade. Disponibilidade, está disponível. E volta e meia, às vezes eu vejo as pessoas vindo no consultório e falam assim, doutor, eu era fulaninho, médico fulaninho, e simplesmente não atende telefone, ou tentei ligar para ele final de semana inteiro, eu não consigo, eu quis ele não tem horário. Pode acontecer comigo também. Mas se não tiver disponibilidade, se você não conseguir resolver, por isso a importância do network. Você tem que ter pessoas de nível que você conhece profissionalmente, se você conhece a idoneidade desse profissional, que você possa indicar e dizer, no momento eu não posso resolver, mas eu vou resolver o seu problema. Eu vou indicar um colega meu, uma pessoa de confiança, que vai resolver o seu problema e a gente vai ficar satisfeito com o resultado dele. Perfeito. Pessoal, perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas. Seja bem-vindo, Álvaro. A gente está praticamente encerrando aqui o nosso bate-papo, né? Mas a gente está à disposição para perguntas de vocês. Eu já vou antecipar aqui o meu agradecimento ao Dr. Celso. A gente faltam uns 5 minutinhos para a live, para o Instagram derrubar a gente, mas se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer para o Dr. Celso, para mim, fiquem à vontade. Enquanto eu sei que existe um delay, a gente fala e demora um pouco para as pessoas processarem, formularem as suas perguntas. Eu já vou antecipando aqui o meu agradecimento ao meu amigo, ao meu compadre, Dr. Celso Musa. O Dr. Celso fez diferença na minha vida, faz diferença na minha vida. Eu espero que tenha feito um pouquinho de diferença na vida de vocês. Espero que vocês tenham conseguido fazer essa analogia que eu estou falando desde o início entre carreiras de profissionais liberais. Então, seja um médico, seja um dentista, seja um psicólogo, um professor particular. É tudo muito parecido, né? O que muda é a especialidade e um pouquinho do perfil do cliente, mas é o negócio, né? É você saber administrar o negócio. Quando você vive exclusivamente da sua mão de obra, da sua prestação de serviço, se você não souber administrar como um negócio, a coisa começa a complicar. Assim, você começa a não ter o controle
do sucesso do seu negócio, né? Então é isso que a gente falou, a captação é importante, a fidelização é importante, a formação de preço é extremamente importante, jamais entregue o seu preço antes de mostrar as suas qualidades, e a administração disso tudo é de extrema importância, porque senão, se você não entende que a sua carreira como profissional liberal deve ser levada como uma empresa assim. Você tem que saber separar os setores. Quando a coisa começar a falhar, se começar a falhar, você não vai saber identificar onde é que está o problema. Né? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu queria fazer um comentário, Xande. Respondendo a pergunta da colega, primeiro que eu quero dizer para você é o seguinte, o Alexandre é um amigão meu de muitos anos, então não dá para confiar tudo que ele fala, não. Em relação ao que a professora perguntou aqui, é verdade. Em relação, tá, o que é preço honesto? Eu acho mais importante o seguinte, você para precificar o seu atendimento, você tem que ter o seu público-alvo. Se você tiver em Miami, numa praia chique, você obviamente vai pagar mais caro por aquela cerveja. Se você estiver no boteco, no subúrbio, vai ser a mesma cerveja, porque são públicos-alvos diferentes. Então, para você precificar, você tem que saber o mercado, aonde você está, qual é o objetivo que você vai ter com aquela família. Então, é difícil, não é questão de ser honesto ou não ser honesto. Você pode ter um horário-aula de R$1.000. Não é questão de você ser desonesto. Desonesto é se você cobrar sem oferecer aquilo que você se propôs a fazer. Mas se você chegar para a família e falar assim, meu preço é R$10.000 para oferecer 5 aulas, de repente, a família achar justo, ele vai pagar. Isso não é ser desonesto. Então, preço não é questão de ser honesto ou não é ser desonesto, desde que você precise combinar e oferecer, entregar aquilo que você está se propondo. Eu acho que a desonestidade está aí. É quando você cobra e você não oferece aquilo que você disse que ia oferecer. Perfeito. Nílvia, é exatamente o que a gente vem falando o tempo todo. É difícil você acertar o seu preço inicialmente, porque às vezes você acha que você está cobrando barato e às vezes você pode achar que está cobrando muito caro. O meu conselho é, estude o mercado para você saber se o seu preço está dentro do mercado. Público-alvo. Público-alvo. E tenha a humildade de saber também onde é que você está dentro da prestação de serviço. Então, por exemplo, se existe um professor que cobra R$1.000 numa hora de aula particular e existe um professor que cobra 100, será que você está no nível já de cobrar R$1.000? Ou será que você está no meio termo ainda? Né? Porque quando você consegue saber o menor valor e o maior valor, você sabe se colocar. Então, por exemplo, existem professores, doutor Celso, que cobram R$20 por hora. Isso é muito baixo, é muito, muito baixo. Então, é a hora de você falar assim, poxa, por mais que o mercado esteja complicado, não dá para cobrar tão barato. Mas existem professores que cobram muito caro. E tem clientela, tem alunos. Mas por que esse que cobra muito caro também tem alunos? Porque ele entrega muita qualidade. Ele consegue atender a todas as expectativas de um público que está disposto a pagar mais por aquilo. É a história que o Dr. Celso falou de restaurante. Você pode ir no restaurante e gastar com a sua família R$100 numa conta. Né? Mas você pode ir num outro restaurante e gastar R$500 nessa conta. Com certeza absoluta, os restaurantes vão estar entregando produtos diferentes, qualidades de serviços diferentes. E você quer, às vezes, você quer comemorar, né, um aniversário de casamento, você está disposto a gastar mais um pouquinho e, consequentemente, ter mais qualidade na prestação daquele serviço. Então, acho que o preço justo ele tem que estar nessa balança. Qual é a balança? O que você está entregando para o seu cliente e o que você consegue entregar para o seu cliente. É ali que fica a balança. Então, se você começar a cobrar e perder muito cliente, de repente você está cobrando caro. Mas se você começar a ter a sua carteira cada vez crescendo, você pode estar cobrando muito barato. Então, isso é a balança, é a busca da balança. E como é que se descobre isso? Tentativa e erro, até acertar. Né? Essa é a minha pesquisa de campo. A Joyce falou aqui, bem legal. Pesquisa de campo. Você vai ao campo e vê como é que está precificado, como é que é a precificação no seu campo e como é que é a entrega também, Joyce, como é que é a entrega disso para esse campo.
Né? Como é que, né? Poxa, tem uma pessoa cobrando R$ 1.000, não é possível, mas o que ele entrega? Aí você vai ver, nossa, o cara é muito bom, o cara resolve em 15 minutos o que os outros professores demoram 10 aulas para resolver. Então ele tem mais é que cobrar os R$ 1.000 dele, né? Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Quer colocar alguma coisa, doutor Celso? Não, acho que é mais ou menos isso. Eu acho que precificar realmente é difícil, mas você tem que saber onde é que você está. Você tem que saber o seu público-alvo, saber onde é que você está. Não adianta você, às vezes, no subúrbio de uma cidade uma cidade pequena, uma cidade mais acanhada, achar que você fazer um preço muito alto, porque você também está fora do mercado. Não adianta. Você tem que ter noção do mercado onde você está, para você fazer um preço justo. Não é que seja honesto ou não, mas tem que ser o preço justo para aquele público-alvo aonde você está e oferecer aquilo que realmente você está se propondo a oferecer. Aqui, ó, a Aline fez uma pergunta, eu fiz essa pergunta também, mas repetindo aqui para o doutor Celso. Gente, eu não sei se a conexão vai cair, eu vou ser avisado quando faltar 1 minuto, aí a gente vai ter que encerrar. Mas olha, boa noite, eu tenho uma ideia que talvez possa ser pura fantasia da minha parte, mas eu acho que ninguém pede descontos à classe médica. Alguém já pediu desconto ao senhor no consultório? Eu já fiz essa pergunta, ela está repetindo aqui. Viu como é que é uma curiosidade de todos nós, né? Pede ou não pede desconto? Faz parte. Tem gente que pede, faz parte. Tem gente que deve pedir desconto até para comer filé mignon no restaurante, chique. Faz parte. Pedir pode, pedir faz parte. Não é nada errado, não. Só que aquilo que eu falei com você, cada um tem um valor. Então, acho que você tem que se posicionar e obviamente, sem casos e casos. Tem pessoas que eu atendo de graça, porque eu sei que não tem condição. Pessoas que eu sei que precisam e, às vezes, a gente